Pessoal, dando prosseguimento ao meu propósito de publicar alguns vídeos tratando de reforma tributária, no vídeo de hoje eu vou comparar duas propostas que existem e que têm mais chance hoje de serem aprovadas pelo Congresso Nacional e trazer algumas diferenças e semelhanças entre elas para vocês. O primeiro pedido que eu faço é sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e indiquem para os seus amigos, por favor. Bom, o que nós temos hoje em andamento no Congresso Nacional? Em 2004 foi apresentada uma proposta de emenda constitucional, que é a chamada PEC 293 de 2004, teve a sua tramitação, tem a sua tramitação até hoje sendo desenvolvida, e também, na Câmara dos Deputados, foi criada uma Comissão Especial de Reforma Tributária, para tratar dessa proposta de emenda constitucional, sendo que o produto final dessa comissão seria uma proposta que seria votada pela Câmara e posteriormente pelo Senado. O último relator dessa comissão especial foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Ele apresentou um texto de reforma tributária nessa comissão especial. Já nos finalmente da tramitação dessa proposta, o deputado Mendes Tami apresentou uma proposta substitutiva elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, CCIF, que vem sendo apresentada pelo economista Bernard Api, desse centro. E então, o deputado Mendes Tami reuniu as sugestões desse CCIF e protocolou nessa comissão especial uma proposta de emenda substitutiva ao trabalho do relator. Eu vou chamar, portanto, a proposta do deputado Rauli de proposta Rauli e essa proposta apresentada pelo deputado Mendes Tami como proposta API, que é o economista que publicamente vem apresentando essa proposta. Tá? Bom, um problema mais grave do sistema tributário brasileiro, que faz com que ele ocupe uma das piores posições no mundo aí de facilidade de pagamento de tributos, entre 190 países, o Banco Mundial escala o Brasil na posição 184, ou seja, nas últimas posições de facilidade de pagamento de tributos. O pior indicativo é o tempo de preparo de tributos, né? Que no Brasil é muito agravado pelo ICMS. Por quê? Porque nas operações interestaduais, principalmente, o ICMS gera trabalho similar ao de uma exportação, como se você estivesse exportando para outro país. A venda de São Paulo para Minas vira burocraticamente, quase que uma operação de exportação. Essa é uma questão. A outra questão é que o ICMS também tem a sistemática da não cumulatividade, o que faz com que um tributo dessa natureza, chamado declaratório, né? O Marco Sintra sempre usa esse termo, acabe tendo que tomar créditos das operações anteriores para bater do imposto devido pela empresa que vem vendendo nas operações intermediárias até a venda final ao consumidor. Então, no final das contas, o que agrava a situação de complexidade da legislação tributária não é pura e simplesmente a quantidade de tributos. Nós temos uma quantidade extensa de tributos nos Estados Unidos também, um país federal, com um estado federal como o Brasil, onde cada estado cobra os tributos que entende devidos, os municípios também, a União Federal, enfim. No final das contas, ao longo dos tempos, foram se unificando as cobranças, né? Até porque você tem contribuintes que operam no país todo, então é natural que os próprios empresários e os contribuintes exijam uma certa uniformidade na cobrança de tributos. Então lá você tem nos Estados Unidos o imposto de renda federal e o imposto de renda estadual. Os estados podem cobrar o imposto de renda estadual se quiserem. A União cobra o imposto de renda federal sempre.
para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Você tem lá um grande ICMS, que é o Sales Tax, que os estados podem cobrar sim ou não, alguns cobram, outros não. E no âmbito dos municípios você tem a cobrança do Property Tax, que seria o chamado, que seria conhecido no Brasil como IPTU. Então a estrutura de cobrança de tributos nos Estados Unidos não é muito diferente da nossa. Tributa-se o consumo, tributa-se a renda, tributa-se a propriedade. Também há nos Estados Unidos a tributação da folha de pagamentos, porque eles têm lá um sistema de saúde deles que é financiado com tributos. Talvez o que haja aqui no Brasil de diferente seja o abuso das contribuições sociais. Então, na forma, o sistema tributário é relativamente similar, mas os Estados Unidos ocupam a 37ª posição em facilidade de pagamento de tributos, enquanto o Brasil a posição 184. A grande diferença, que ninguém quer mexer, e essas propostas aí lidam com esse tema de forma problemática, na minha opinião, a proposta API e a proposta Rauli, diz respeito à tributação nas fases intermediárias. Aqui no Brasil nós cobramos ICMS nas vendas entre empresas, entre empresários, enquanto nos Estados Unidos a cobrança do Sales Tax é feita uma vez só na venda consumidor final. O que me faz dizer que se o ICMS fosse assim, não precisaria fazer essas reformas tributárias do jeito que estão sendo propostas, com mudanças tão significativas como eu vou comentar mais profundamente nos próximos vídeos. Bastaria transformar o ICMS num imposto monofásico que incide somente na venda consumidor final, como é nos Estados Unidos o Sales Tax. Bastaria que fosse feito isso. Mas não. Essas duas propostas vão lidar com a tributação sobre o consumo, sobre as vendas. De que modo? Vão manter do modo como é praticado na União Europeia a tributação nas fases intermediárias, onde empresário que vende para empresário paga imposto, cada um vai recolhendo um pedacinho do imposto, e na venda consumidor final, o arremate da cobrança sobre o valor agregado na venda feita no varejo. Esse é um problema grave. É esse problema que deveria ser eliminado numa reforma tributária. Isso valeria a pena mexer. Eliminar a tributação das fases intermediárias. Essas duas propostas não eliminam esse problema. Elas lidam com o conceito de tributação um destino, onde o imposto pertence, um imposto federal criado para substituir o ICMS, pertence essencialmente ao Estado e municípios, né, onde estão localizados o consumidor final. Então você tem a chamada tributação com base no conceito do destino. No Brasil hoje não é assim. Você tem tributação nas fases intermediárias e a parte mais significativa do ICMS acaba ficando com o estado de origem, do estado de produção do bem, e um residual é compartilhado com o estado do destino, onde o consumidor fica. Essas duas propostas, como eu vou demonstrar para vocês, lidam com esses problemas de forma diferente, mas essencialmente mantém essa ideia que o Marco Sintra critica de tributação das fases intermediárias, o que, na minha opinião, é muito ruim. Apesar do imposto ser cobrado no destino, nas duas propostas, na proposta API e na proposta Rauli, mantém essa estrutura de cobrança intermediária de tributos. Bom, a partir dessa observação geral, nos próximos vídeos eu vou entrar em temas mais específicos a respeito dessas duas propostas, tá legal? Siga o meu canal, clique na sinetinha para receber novidades e indique esse meu canal para os seus amigos, por favor, tá legal? Um abraço.